O Rei do Dedo de Ouro. Longe, bem longe daqui, no vale do rio Wei, existe ainda hoje um vilarejo chamado o Rei do Dedo de Ouro. Aí, antigamente, vivia um camponês chamado Wang, que quer dizer rei. Sem dúvida, o destino se divertira em chamá-lo assim, pois aquele rei não tinha um tostão no bolso, quanto mais um reino. E raramente tinha a oportunidade de fazer uma boa refeição, com entrada e sobremesa. De nada lhe adiantava trabalhar duro no seu pedacinho de terra. As ervas daninhas cresciam mais fortes do que o arroz. Mas Wang não se queixava muito, costumava dizer: "Um dia, tudo isso vai mudar." Uma bela tarde, ele estava dormindo o sono dos justos. De repente, a gralha lhe disse: Wang, levante-se. Os 8 imortais vêm vindo aí." Wang acordou contra a vontade, todo surpreso. A gralha está falando com voz humana? E sobre os 8 imortais? De onde será que vinham? Puxa, devo ter sonhado. E, virando-se do lado certo, voltou a dormir. Mas nem bem tinha fechado os olhos, a voz da gralha se fez ouvir novamente. Wang, levante-se. Os 8 imortais chegaram. Nosso Wang se sacudiu, levantou-se a contragosto e foi olhar pela janela. Puxa, o que era aquele estranho cortejo ali na sua porta? Wang os contou mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pela minha alma, são de fato 8. Pensou maravilhado. Olhou com mais atenção. Não era uma ilusão. Ele não estava enganado. À frente havia com certeza uma feiticeira, e depois dela, no seu jumento, vinha sem dúvida Shankulao. E o último, que mancava e se apoiava no bastão, não podia ser outro senão Li, o manco. Por pouco Wang não gritou, tamanha foi a sua surpresa. Mas logo tomou uma ousada resolução. Vou segui-los, disse com seus botões, e em 3 tempos fez a sua trouxinha para ir às pressas atrás do estranho cortejo. Wang caminhava nos calcanhares de Li, o manco, mas nenhum dos imortais se virou para trás. Nem parecia notar a presença dele. E assim seguiram, até chegarem à margem de um rio. Então a feiticeira que ia à frente parou, virou-se para os outros e disse: tomem bastante cuidado e pisem bem de leve para não esmagarem a crista das ondas. Para nós, isso não é nada, interrompeu o manco, e ia à frente de Wang. Mas o que vamos fazer com esse mortal? Acrescentou, virando-se para o rapaz que o seguia, como se soubesse há muito tempo que ele lá estava. A sorte decidirá, disse a feiticeira. Se ele for chamado, passará para o outro lado. Senão, terá que ficar aqui. Ouça, disse o manco a Wang. Eu o farei atravessar, se você cumprir 3 exigências. Até 30, se for preciso, exclamou alegremente o nosso Wang. Pois eu lhe pergunto, o que um homem não prometeria para estar entre os 8 imortais? Em primeiro lugar, quando eu o levar sobre as águas do rio, você terá que olhar para frente e expulsar da mente todo pensamento impuro. Senão, você cairá na água e se afogará, disse o manco. Nada mais simples, respondeu Wang. Em seguida, prosseguiu o manco, você deverá abandonar tudo o que traz consigo. Claro, Wang teve uma certa hesitação interior, pois o que trazia na pequena trouxa era tudo que possuía no mundo, mas disse: está bem, se eu ficar entre os imortais, não precisarei mais destas coisas. Pegou então a trouxa e atirou-a na água, de maneira decidida. E por fim, terá de beber o divino néctar, que o salvará de todas as impurezas terrenas e o deixará tão leve que você passará por sobre as águas até a outra margem. Beberei, prometeu Wang, todo satisfeito com a ideia de saborear uma deliciosa bebida divina. Colha uma folha de melão e enrole-a
para fazer um cartucho, ordenou o manco. E, enquanto falava, tirou do cinto um frasquinho, desarrolhou-o e depois derramou um pouco do licor divino no copo improvisado que o Wang lhe estendia. Mas, puff, que cheiro repugnante saía daquele líquido escuro e viscoso. Wang fechou os olhos, tentando vencer a repulsa e beber, mas seu estômago se fechou e ele empurrou para longe o copo de folha de melão, exclamando: Não, de jeito nenhum. Quem consegue engolir uma bebida tão infame? Você não quer? O problema é seu. A culpa será apenas sua, declarou o manco. E pegando o cartucho de folha de melão, levou-o aos lábios, engolindo gulosamente o conteúdo. Palerma, Disse depois de beber. você recusou o néctar da nossa mãe do Ocidente. Como pôde ser tão atrevido a ponto de dizer aquelas palavras ofensivas a respeito dela? Somente esse néctar poderia ajudá-lo a passar para outra margem. Agora é tarde demais. Volte para sua casa. Tenha piedade, seja generoso, meu bom Li. Perdoe-me. Suplicou Wang caindo de joelhos. Mas o manco continuou inflexível. Não adianta implorar. Você não pode mais vir conosco. Mas guarde essa folha como uma preciosidade. Ela lhe trará sorte. Lembre-se, porém, somente deverá usá-la para fazer o bem aos pobres e infelizes. Caso contrário, tudo sairá mal para você. Dizendo isso, Li, o manco, entregou a Wang a folha de melão. Voltou-se e foi se juntar aos companheiros. Wang admirou a leveza com que os 8 imortais deslizaram sobre as águas e se afastaram rapidamente. Agora estava amargamente arrependido por não ter conseguido se forçar a beber o licor divino. Mas de nada adiantava colocar a tranca na porta depois que a casa já foi arrombada. Contrito, Wang contemplava o copinho quando notou que algumas gotas de néctar tinham ficado coladas à folha. Usando a ponta do dedo, esforçou-se para juntar o líquido negro e, com grande dificuldade, juntou apenas uma gota e imediatamente levou aos lábios. Assim que a engoliu, um calor suave lhe inundou o corpo todo, enquanto sentia nascer dentro de si uma força nova. Seu olhar recaiu no dedo com o qual juntara o restinho do líquido mágico, e ele ficou paralisado de espanto. A ponta do dedo brilhava como se fosse feita do mais puro ouro. Com certeza devo ter um poder mágico neste dedo. Disse consigo mesmo, todo satisfeito. Graças a ele vou ficar rico. Pegou então, na beira do rio, a sua modesta trouxa que ficara presa nos arbustos e tomou o caminho de sua pobre morada. Dali em diante sua sorte mudou de maneira admirável. Logo ele se tornou um curandeiro milagroso, célebre numa redondeza de muitas léguas. Bastava-lhe colocar o dedo de ouro na boca de um paciente para curá-lo imediatamente de qualquer doença. Ora, acontece que a peste se espalhou a uma velocidade fulminante naquelas paragens. As pessoas morriam como moscas. Wang tinha trabalho de sobra. As multidões acorriam para a casa dele como os rios correm para o mar. Vinham ser tratadas pelo rei do dedo de ouro, como diziam. Wang teve então uma ideia desastrosa. Pensou com seus botões que não podia passar o seu tempo cuidando de quem não tinha um centavo para lhe pagar, e que só iria cuidar daqueles que pudessem recompensá-lo generosamente. Desse dia em diante enriqueceu cada vez mais, pois muitos pobres vendiam até o seu último pedacinho de terra para salvar a vida dos entes queridos. Ora, um dia alguém veio bater à porta do rei do dedo de ouro. Wang foi abrir, mas fez cara feia ao ver um velho mendigo, todo esfarrapado. O que veio fazer aqui? Resmungou ele. Você bem sabe que não trato de mendigos como você. Ora, não me reconhece?
Sou um velho amigo seu. Você? Indignou-se Wang. Nunca em toda a minha vida conheci gentinha da sua laia. Vamos, procure nas suas recordações, sugeriu o velho. Ao ouvir aquilo, Wang ficou furioso e exclamou: Vamos, vá embora daqui. Desapareça da minha vista. Mesmo por dinheiro, você não quer me tratar? Perguntou ainda o mendigo. E quanto você me poderia dar, infeliz? Perguntou Wang com ar de desprezo. Talvez mais do que você pensa, respondeu o velho com voz suave. E enquanto falava, tirou 100 ducados do bolso. Wang arregalou os olhos, que já brilhavam de cobiça, e disse, num tom bem diferente: Mas certamente, senhor, terei grande prazer em tratar do senhor, se assim deseja. Tenha a bondade de abrir a boca. E colocou o dedo de ouro na boca do velho. Nesse instante, o mendigo mudou de aspecto, e Wang estremeceu de terror diante do rosto severo do seu benfeitor, Li, o manco. Você esqueceu a missão da qual o encarreguei. Esqueceu que deveria socorrer os infelizes. Wang continuava parado, plantado, consternado, assustado. Desapareça, ordenou-lhe o manco, apontando o indicador na direção da casa do rei do dedo de ouro. E no mesmo instante, já não restava nem sinal dela. Desapareça, repetiu Li, tocando o rico traje de Wang. E ele voltou aos velhos farrapos de antigamente. Desapareça, bradou por fim, tocando de leve no dedo de ouro de Wang. E diante disso, Wang desmaiou de medo. Quando voltou a si, seu primeiro pensamento foi que devia ter sonhado, mas bastou um único olhar sobre si mesmo e ao seu redor para convencê-lo do contrário. Estava deitado, vestido com os seus antigos farrapos e usando a sua pobre trouxinha como travesseiro.